Kim Ja-hong é um corajoso jovem bombeiro que salta de um prédio alto em chamas para salvar uma menina. Depois de tomar todo o peso do impacto, Kim rapidamente se recupera e vai verificar a garota que se reúne com seus pais. Ele pergunta qual é o nome dela, mas ela não responde. Ao invés disso, ela parte com sua família sem sequer reconhecê-lo. Kim então sente algo estranho, uma mudança na atmosfera. Tudo parece o mesmo, mas parece tão diferente, tão distante. Então, ele ouve alguém chamar seu nome e se vira para ver um homem e uma mulher, vestida formalmente, e sorrindo alegremente. Do lado de fora de seu olho, ele percebe um grupo de seus companheiros bombeiros cercando um corpo. É o corpo dele. Enquanto ele olha incrédulo e começa a se assustar, o homem e a mulher se aproximam dele e se apresentam como Revan e Jackson, dois dos 3 guardiões que o guiarão através das 7 provas da vida após a morte. Eles lhe dizem que ele morreu em 28 de abril de 2017, bem na hora certa. Como Kim pede a eles que lhe permitam uma última vez ver sua mãe, ele é transportado à força através de um portal para o submundo. Fora dos portões das 7 provas, Kim é apresentado ao terceiro guardião, Kang Rin. Kang Rin é um guardião muito respeitado, pois ele guiou com sucesso 47 almas através das 7 provações nos últimos 1000 anos. Uma vez que se aproximam dos portões, Jackson apresenta o bilhete de Kim para o julgamento dos 7 infernos, e ela fica agradavelmente surpreendida por dizer que ele é um modelo, uma pessoa que viveu uma vida justa e morreu uma morte honrosa. Ela menciona que ele é o primeiro Paragon em 422 anos, e também afirma que um Paragon tem a maior chance de passar todas as 7 provas dentro do limite de tempo de 49 dias. Então, eles entram pelos portões. A primeira parada deles é o inferno do assassinato. Se Kim tivesse matado injustamente alguém ou feito algo que indiretamente levou à morte de alguém, ele será julgado, considerado culpado e preso aqui para sofrer meio século de tormento. Kim está diante do juiz, o rei Byung-zon, enquanto suas acusações são lidas em voz alta pelos 2 procuradores insultuosos do submundo. Eles mencionam um colega que ele havia deixado para trás em um prédio em chamas, ferido e preso, e sugerem que ele teve tempo suficiente para voltar e resgatá-lo, mas ao invés disso, ele o deixou lá e o prédio acabou desmoronando e matando. Os promotores então apresentam a acusação de homicídio involuntário, uma sentença de 50 anos de prisão no inferno do assassinato. Kang Rin então se apresenta perante o tribunal como o advogado do submundo de Kim. Ele começa a sua defesa repetindo o incidente para o tribunal. Quando Kim tentou ajudar seu amigo, eles foram interrompidos pelos gritos de outros sobreviventes, feridos e presos dentro do prédio também. O colega disse a Kim para ajudar os outros e voltar para buscá-lo. Depois que Kim tirou todas as outras pessoas do prédio em segurança, ele voltou para buscar seu amigo, mas já era tarde demais. Um incêndio tinha consumido o prédio e tudo isso desabou, matando seu amigo. Kang Rin diz ao juiz que depois de deixar seu amigo para ajudar os sobreviventes, Kim salvou a vida de 8 pessoas, 8 vidas e voltou para uma como um ato nobre, e a punição seria injusta. O rei Byung-zon concorda e absolve Kim da acusação antes de elogiá-lo como um herói. Os guardiões então levam Kim ao inferno da indolência, uma bela paisagem celestial, mas não se deixe enganar pela vista, pois logo após a cachoeira residem todas as almas condenadas. Uma grande trituradora de fiação tortura todos aqueles que ousam buscar refúgio no único pedaço de terra visível. E aqueles que tentam escapar para a água imaculada são recebidos com uma dentada afiada de piranhas viciosas. Pouco antes da queda d'água descansa a rainha Shagon. Para ela, Kim deve apresentar todo o trabalho árduo que ele já suportou durante sua vida para provar que não era preguiçoso e arrogante. Os guardiões então falam à rainha através de todo o bom trabalho altruísta que Kim suportou durante todo o seu tempo como bombeiro. A rainha está muito impressionada com tudo que Kim tinha feito para beneficiar a vida dos outros. Ela pergunta o que inspirou tão grandes ações e Kim simplesmente diz que ele fez tudo isso por dinheiro. Indignada com esta resposta, a rainha diz que como o dinheiro era Deus para ele adorava o Deus errado. Ela então instrui os promotores a baixar Kim para além da cachoeira. À medida que Kim se aproxima da borda, Kang Rin e Evan saltam e tentam ajudar Kim. Kang Rin então pede à rainha que olhe para a vida de Kim mais uma vez, mas desta vez ele oferece uma perspectiva diferente. Aqui, ele mostra à rainha Shagon que a vida de Kim era muito mais difícil do que apenas seu trabalho como bombeiro. Além de seu trabalho diurno habitual, Kim trabalhava em vários empregos à noite e até procurava trabalho nos fins de semana sem ter um único dia de descanso. Kim tinha empreendido todo esse trabalho para apoiar sua mãe doente terminal e seu irmão mais novo que estava estudando para se tornar juiz da Suprema Corte. Kang Rin termina sua defesa dizendo que Kim não trabalhava para sua família, eles não estariam vivos hoje. A rainha chega então ao seu veredicto final. Ela diz que apesar de Kim ter trabalhado por dinheiro, ele o fez com um propósito altruísta e, por essa razão, ela está fora. No caminho para o próximo julgamento, o grupo é emboscado por perigosos monstros de 4 patas da floresta de lâminas do submundo. Quando eles mal conseguem escapar da floresta, Evan diz a Kim que o ataque dos monstros significa que um membro imediato de sua família morreu e se tornou um espírito vingativo, e eles estão agora vagando pela terra, o que está causando anomalias ao longo de seu caminho no julgamento. Kim está preocupado que sua mãe possa ter falecido. Kang Rin lhes diz que a única maneira de acabar com isso é encontrar o corpo do membro da família e queimá-lo, o que irá destruir o espírito. Assim, ele se encaminha para o reino dos vivos para encontrar o falecido.
Os outros dois guardiões vendam Kim como os monstros podem ver o que ele pode, e o conduzem ao próximo julgamento, o Inferno da Morte. Aqui, Kim será julgado pelo filho do almirante Lee Sin sobre quaisquer mentiras que ele tenha contado no impacto que eles tiveram. Os promotores apresentam a acusação de falsificação, 98 cartas falsas que foram todas escritas por Kim para os filhos de seus colegas caídos. Um caso específico é apresentado. O colega morto que Kim não havia conseguido resgatar. Sua jovem filha, Ji-yeon, havia recebido cartas de Kim, que havia fingido ser seu pai. Nas cartas, ele tentou encorajá-la e orientá-la. Kim explica que ela era apenas uma garotinha e que ele queria lhe dar algum conforto. Mas os promotores perguntam se ele alguma vez levou em consideração o desespero que ela sentiria quando descobrisse que as cartas eram falsas. Kim está perdida por palavras, o que enfurece e incita o almirante a remover sua língua. Ji-Yak-chan então defende Kim trazendo ainda mais cartas falsas, estas dirigidas à sua mãe. Nestas cartas Kim conta a sua mãe sobre sua maravilhosa família, sua esposa e filho, e sua incrível vida. Tudo isso eram mentiras, pois ele nunca foi casado nem teve filhos. Ji-Yak-chan afirma que Kim não escreveu estas cartas para sua mãe enquanto ela estava lutando no hospital. Ela pode não ter encontrado forças para lutar e se recuperar como ela fez. Os promotores perguntam mais uma vez sobre o desespero que sua mãe pode sofrer quando ela descobre que foi tudo mentira. Mas Ji-Yak-chan diz que se ele não tivesse escrito aquelas cartas em primeiro lugar, então aquelas pessoas poderiam não ter crescido tanto e ter seguido em frente. O almirante mostrou então como a mãe de Kim estava feliz quando leu as cartas e como as cartas inspiraram a menina, Ji-yeon, a escrever de volta ao pai e agradecer-lhe por todas as palavras encorajadoras antes de seguir em frente. O almirante então absolve Kim de todas as acusações e permite que ele saia. Na Terra, Kang-hin visita a casa de Kim para encontrar sua mãe, que é uma mulher muda, e lhe diz que ele veio prestar sua homenagem a Kim. Quando ela fecha a porta para lhe dar alguma privacidade, Kang-hin confronta o espírito de Kim Su-hong, o irmão de Kim, que estava escondido dentro da fumaça da vela acesa. Ele pergunta onde ele morreu, mas o espírito foge e segue uma perseguição épica. Depois de não conseguir pegar o espírito, Kang-hin contata Kim e os guardiões do inferno do engano e diz a Kim que tanto sua mãe quanto seu irmão estão bem. Enquanto Kim se alegra, Kang-hin diz aos outros dois guardiões a verdade sobre o irmão de Kim, e diz que é melhor para o bem das provações que Kim não sabe. Kang-hin reassume sua missão de encontrar e destruir o espírito enquanto o grupo continua a jornada para o próximo julgamento. Pelo caminho, Kim conta a Ji-Yak-chan sobre uma panela de arroz que ele deveria presentear sua mãe antes de morrer. Como agradecimento por todo o delicioso arroz queimado que ela fez para ele e seu irmão quando eles eram crianças. Além disso, dentro da panela, ele havia deixado uma última carta. Nesta carta, ele havia escrito a verdade sobre como havia mentido nas cartas anteriores apenas para fazê-la feliz e orgulhosa, e como ele sentirá tanta falta dela. O grupo então viaja para o Inferno da Injustiça, um lugar onde as almas são punidas por até centenas de anos por se recusarem a ajudar os necessitados no mundo vivo. Como Kim é um modelo, ele consegue uma passagem livre por este inferno sem um julgamento. Na Terra, Kang-hin vai para a base militar onde o irmão de Kim, Su-hung, estava estacionado. Ele descobre que Su-hung foi rotulado de desertor, e os militares estão procurando por ele, mas é bastante estranho que ele desertasse, já que ele estava a poucos dias de ser dispensado. Sob o pretexto de ser um comandante que está investigando a deserção de Su-hung, ele questiona o Tenente Park, que tinha colocado Su-hung em serviço, e pode facilmente perceber que ele está escondendo alguma coisa. Ele então encontra o sargento Dong-yun, que estava sozinho em serviço com Sung na noite em que ele desapareceu, e ele volta atrás no tempo para descobrir que Sung era o único amigo que Dong tinha nas Forças Armadas, enquanto todos os outros se metiam com ele por uma natureza lenta, calma e tímida. Sung encorajaria Dong-yun cantando com ele uma canção em particular que ele escreveu sobre estar no exército para ajudá-lo a atravessar os tempos difíceis. Kang-hin então volta para a noite quando Sung desapareceu. Naquela noite, Dong-yun estava nervoso e com medo, então ele estava brincando com a segurança de seu rifle. Ele estava com medo de que Sung logo estaria de folga e ele não estaria lá para deter seus valentões. Sung disse a ele que viria vê-lo mesmo depois de sua alta, e que o Tenente Park cuidaria dele também. Logo após eles se abraçarem, Sung diz a Dong-yun para segurar seu rifle corretamente, e ao tentar fazer isso, ele dispara uma bala no abdômen de Sung. Sung diz a Dong-yun para avisar o Tenente Park pelo rádio em um instante. Quando o Tenente Park se apressa, ele decide não comunicar e, em vez disso, convence Dong-yun a ajudá-lo a esconder o corpo, sempre dizendo-lhe que é o que Sung teria desejado. Kang-hin percebe que Sung não estava morto naquela noite, ao invés disso, os dois o mataram, variando-o vivo para encobrir o incidente. Depois de encontrar o corpo, Kang-hin decide não destruí-lo, mas salvar a alma de Sung, ajudando-o a se livrar de sua vingança. No submundo, a carruagem lembra Kim quando seu irmãozinho queria ir no teleférico. Ji-Yak-chan lhe diz que o inveja, pois os guardiões, que também já foram mortais na Terra, são apagados das lembranças de suas vidas passadas. Uma discussão entre ela e Revan o leva a revelar a Kim que seu irmão está morto e que ele é o espírito vingativo. Kang-hin segue um Dong-yun bêbado em um clube onde ele vê o espírito tentando matá-lo.
Outra perseguição épica em Su, com Kang Hin finalmente pegando a alma de Suung. Ele implora a Suung que desista e venha com ele para ajudar seu irmão ao longo do julgamento, mas para sua surpresa, Suung não vê seu irmão há 15 anos desde que ele fugiu da família e o odeia. Suung então foge. Dong-Yu então chega à casa da mãe de Kim e joga algo para dentro antes de fugir. A mãe de Kim descobre que é um mapa que leva ao corpo de Suung e Suung também vê o mapa. Dong-Yu então tenta fazer o impensável para si mesmo, enquanto Kang Hin observa. Suung aparece então atrás de Kang Hin e súplica a ele para salvar a vida de Dong-Yun, e em troca ele fará tudo o que pedir. Kang Hin concorda relutantemente, enquanto afirma firmemente que a intromissão no mundo dos vivos resultará em consequências ao longo do julgamento de Kim. Usando Kang Hin como sua voz, Suung canta a primeira canção que escreveu para prová-lo, já que Dong-Yun só pode ver Kang Hin, então ele lhe diz que está perdoado e diz que ele deve seguir em frente. Pelo caminho, Kim e os dois guardiões vão ao quinto julgamento, o inferno da traição, onde as almas são punidas por traições egoístas ao serem presas dentro de um espelho e destruídas. A rainha Sang-Yun deixa Kim passar sem julgamento, pois ele é um modelo de retidão. Para chegar ao próximo julgamento, o grupo deve descer por um buraco de vácuo, o que leva ao inferno da violência. Aqui, a intromissão de Kang-Yeon no mundo vivo faz efeito, e o grupo cai a centenas de quilômetros de distância para sua ruína, ou assim pensavam eles. Uma vez terminado Kang Hin, Kim e os outros dois guardiões para são apresentados diante do rei Jin Wong no inferno da violência. Aqui, a acusação de Kim é de bater em seu irmão mais novo, que sofria de desnutrição, sem nenhuma razão aparente. Foi depois deste incidente que ele fugiu de casa e nunca pediu desculpas pelo que fez. E seu irmão nunca o perdoou. Os guardiões tentam fazer sua defesa, mas o rei diz que nenhuma defesa pode ser feita, há uma vítima clara e Kim nunca foi perdoado. Ele rapidamente se apressa em seu veredicto enquanto os dois guardiões tentam fazer Kang Hin ajudar. Kang Hin diz a Deok-chun para solicitar um julgamento combinado, mas ele, está extremamente relutante em alinhar com isto. Deok-chun então solicita um julgamento combinado e este é concedido. Um julgamento combinado significa que as acusações serão apresentadas na próxima corte junto com as acusações desse julgamento em particular. Se o réu for considerado culpado de todas as acusações no próximo tribunal, então haverá punições adicionais para o réu e seus tutores serão destituídos de seus deveres e de todos os benefícios de ser um guardião. O grupo então se dirige ao próximo julgamento, o inferno da impiedade filial, onde as almas são julgadas pelo respeito a seus pais. Antes de chegarem ao tribunal, Kim confessa aos dois guardiões que não era um bom filho. Sua mãe estava morrendo de doença terminal e eles não tinham mais ninguém. Seu irmão e ele morriam de fome a cada dia e era apenas uma questão de tempo até que todos eles sofressem um destino terrível. Assim, naquela noite, há 15 anos, quando ele fugiu de casa, ele tentou acabar com o sofrimento deles. Ele tentou matar sua mãe enquanto ela dormia, mas seu irmão tinha acordado e tentou detê-lo, então ele o espancou e fugiu por culpa. Se ele tivesse continuado com isso, ele iria esmagar todos os comprimidos para dormir e colocá-los na comida no dia seguinte seu irmão e ele também iria morrer. Desde então, ele nunca mais viu sua mãe ou seu irmão e apenas escreveu suas cartas. Heivan está chateado. Depois que Kang Hin ajudou Sung a restaurar sua alma, Sung vê sua mãe acabar com a base e os confronta sobre seu filho. Como ela é muda, ela tem uma mensagem suplicando a eles que ajudem a encontrar seu filho, sobre seu peito. O Tenente Park tenta detê-la e a afasta, o que enfurece Sung. Eventualmente, ela mostra ao Tenente Park o mapa, o que o enfurece ainda mais e ele a empurra para o chão depois de tirá-lo dela. Ela é então levada para uma ambulância em uma maca. Testemunhando isto, Sung solta mais uma vez seu espírito vingativo e ele conjuga um enorme tornado e a perseguição do Tenant Park. Isto afeta novamente o Netherreal e os Sandemons começam a atacar Kim e os dois guardiões. Depois de não conseguir libertar o Tenente Park de Sung, Kang Hin pede a Heivan que o ajude. À medida que uma feroz batalha se desenrola entre ambas as partes, Kim está sendo lentamente engolido pelo chão. Assim que Kang Hin e Heivan colocam Park em segurança, Sung testemunha que seu irmão está sendo engolido pela areia e decide terminar sua busca por vingança e restaura sua alma. Assim que ele o faz, o tribunal do julgamento final surge diante de Kim. O rei Yong-ha, o senhor do submundo, lê a acusação de Kim. Ele afirma que Kim tentou matar sua mãe há 15 anos, e por essa razão, será condenado. Deop-shen implora ao rei, mencionando que a mãe de Kim estava dormindo durante o incidente e não tinha conhecimento do mesmo. Então, como ele pode ser punido por um pecado contra sua mãe que ele nem sequer cometeu e ela nem sequer sabe disso? O rei Yong-ha corrige-a revelando dentro do espelho do karma que a mãe de Kim de fato conhecia o tempo todo. Ela só fingiu estar dormindo. Quando Kim estava prestes a matá-la, ela chorou enquanto isso partia seu coração, mas ela sabia que isso permitiria a seus filhos uma vida melhor, então ela estava disposta a se sacrificar por eles. Ao descobrir que sua mãe sabia todo esse tempo, Kim caiu de joelhos e explodiu em lágrimas, suplicando ao Yong-ha que o castigasse como ele merece. Os promotores então leram todas as acusações. Enquanto fazem, um terremoto os interrompe, e no espelho do karma vemos Su-hong entrar no sonho de sua mãe enquanto ela está inconsciente na ambulância. Ele diz à sua mãe que se tornou juiz do Supremo Tribunal na vida após o terremoto. Ele então lembra sua mãe sobre o dia em que Kim tentou acabar com a família deles.
Ele diz a ela que mesmo que Kim tentasse matá-los, ele não conseguia ir em frente e fugia, mas não os abandonou. Em vez disso, ele ficou longe deles por culpa e trabalhou como um escravo durante toda a sua vida para sustentá-los. Se ele não o tivesse feito, eles estariam mortos de qualquer maneira. Su-hong então perdoa seu irmão e abraça sua mãe, e pela primeira vez, ele a ouve falar. Ela chama seu nome e tenta confortá-lo. Ela lhe diz que tudo isso foi culpa dela. Nada disso teria acontecido se ela fosse uma mãe melhor. Ao ouvir isso, Kim Yong-ha decide que não há acusações. Um pecado perdoado no mundo vivo não pode ser punido no submundo. E assim ele instrui que ao chegar através dos portões celestiais, Kim seja reencarnada imediatamente. Kim agradece a Diaksha antes de partir. No mundo dos vivos, Kang Hin faz uma última coisa antes de partir. Ele entrega a panela de arroz para a mãe de Kim no hospital. Em casa, ela a abre e encontra sua carta. Ela a lê com sorrisos. O fim. Com sorrisos. O fim.